Eu quero compartilhar uma palavra com você a respeito de presente, passado e futuro. Nós temos vivido uma das gerações mais bem informadas da história. Na verdade, a geração mais bem informada. A gente tem acesso à internet na palma da mão através de um smartphone e podemos consultar sobre qualquer assunto. Se você quer saber sobre medicina, sobre avanço tecnológico, política, esporte, pesquisar sobre história, biografias, qualquer coisa que você quiser e tiver curiosidade, tiver interesse, a gente tem acesso via internet. Mas também a gente tem, por conta talvez dessa geração tão bem informada, tanta informação, nosso cérebro é bombardeado todo o tempo por informações relevantes e também não relevantes. Nós temos vivido também a geração mais doente da história, a geração mais doente de todos os tempos, e são doenças da alma. Por que presente, passado e futuro? Nós temos vivido uma geração emocionalmente instável, pessoas vivendo problemas psiquiátricos, psíquicos, psicológicos, e isso tem se transformado em doenças psicossomáticas, doenças que evoluem para uma forma física e não apenas mental, não apenas na alma, nos sentimentos, nas emoções. Pessoas completamente presas, vivendo o excesso de passado, pessoas presas em mágoas, decepções, traições, abandono, rejeição. E essas pessoas têm sido levadas a um quadro de depressão. Veja, a depressão é um excesso de passado. Você não consegue se libertar do seu passado e isso te causa depressão, que traz tristeza, que traz desmotivação para viver, para avançar, para sonhar. Temos visto pessoas assim, e a Bíblia fala a respeito de um homem que estava na beira de um tanque, um homem paralítico, de um tanque chamado Tanque de Betesda, e esse homem estava há 38 anos esperando um milagre. Naquele tanque, de tempo em tempo, um anjo vinha e agitava as águas, e o primeiro que chegasse às águas seria curado. E aquele homem, naquele momento em que a Bíblia nos narra, aquele homem tem um encontro com Jesus, e Jesus diz para ele: você quer ficar curado? E aquele homem estava tão desiludido, aquele homem estava tão preso ao passado, porque havia 38 anos que ele estava ali tentando cura e não conseguia, estava preso àquela condição de paralítico desde a sua infância talvez, que Jesus, oferecendo para ele a cura, ele diz: ah, Senhor, eu estou aqui há 38 anos e nunca aconteceu nada. Quando o anjo vem e agita as águas, eu não tenho força para poder chegar até a água, não tem ninguém que me carregue. Quando eu penso em chegar lá, outra pessoa entra e é curada. Aquele homem estava num quadro profundo de depressão, sem motivação, sem foco. Olha, a depressão tirou o foco dele. Ele estava com Cristo, Cristo estava oferecendo a cura para ele, e ele não conseguia enxergar isso. E a Bíblia diz que o nosso passado, através do sangue de Jesus, foi apagado. O apóstolo Paulo diz: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo firme para o meu alvo, sigo firme para aquilo que me foi proposto, vou adiante, vou para frente, eu avanço. Deus está te convidando a abandonar o seu passado, a apagar as mágoas do seu passado, e algo muito importante para que isso aconteça é você liberar perdão àqueles que de repente te feriram, te traíram, te abandonaram. E você pode me dizer: ah, mas pastor, é muito difícil perdoar. Algo que eu tenho ouvido e que marcou o meu coração é que você deixar de perdoar é você tomar veneno e esperar que o outro morra. De repente: ah, mas ele não merece o perdão. Querido, perdão é uma questão de obediência. A palavra diz que se nós não perdoarmos, o Senhor também não nos perdoa. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa, Senhor, aqueles que me ofenderam. Que eu possa perdoar, Pai. Perdoa-me assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam, melhor dizendo. Então que nós possamos liberar perdão e assim sermos curados das mágoas do nosso passado. É fundamental.
que você abra o seu coração e libere perdão. Porque quando você não perdoa, você está doente, você está enfermo, você não consegue liberar o seu coração para ser feliz. E aí fica preso a coisas do passado, e isso te leva a um quadro de depressão, que é um dos maus do século. Outro mal do século é o excesso de presente. Como assim? Excesso de presente? É você se envolver com muitas tarefas, é o excesso de ativismo, e isso leva a um quadro profundo de estresse. Você não consegue dar conta das atividades que você se envolve durante o dia, e a palavra do Senhor diz que nós devemos gastar um tempo de oração todos os dias perante o Senhor. Muitas pessoas têm ido à igreja periodicamente nos cultos e acham que isso é o suficiente para carregar as suas fontes, para abastecer as suas fontes, para que ele passe a semana inteira. Mas a palavra do Senhor também, na oração do Pai Nosso, Jesus ensina que nós devemos nos prostrar diante do Senhor todos os dias e pedir a provisão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, todos os dias nós temos que nos prostrar diante do Pai, reservar um tempo sozinho com Deus. Guarde essa sigla, TSD. É um tempo sozinho com Deus, é onde você vai beber água direto da fonte, a fonte que jorra do trono do Pai. E aí sim, reservando esse tempo com Deus, você vai adquirir intimidade, você vai gerar no seu coração conhecimento de Deus, e isso vai tranquilizar o seu coração, e você não vai ficar, como se diz, assoberbado com as ocupações do presente, com as ocupações do dia de hoje. E por último, o excesso de futuro. A palavra do Senhor, através de Jesus Cristo, diz: não andeis ansiosos com coisa alguma, não se preocupem com o que haverão de vestir ou de comer, porque os pássaros, eles não juntam em celeiros, eles não plantam, eles não trabalham, o Senhor os alimenta todos os dias. Os lírios do campo não se preocupam em tecer roupas, em adquirir linho para costurar e nada disso, e o Senhor diz que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Ora, se o Senhor cuida dos pássaros que hoje vivem e amanhã já não estão mais aqui, do lírio do campo que hoje é tão bonito e amanhã é lançado ao fogo, seco, morto, quanto mais de nós Ele cuidará. O Senhor diz em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Então o Senhor está nos dizendo: não se preocupe com o amanhã, confie em mim. Como diz a canção do Eli Soares: eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última resposta vem de Deus, a última palavra vem de Deus. Então entregue sua vida nas mãos do Senhor, e Ele vai cuidar de você. O apóstolo Paulo diz: não andem ansiosos, antes façam as suas petições, coloquem as suas necessidades diante do Senhor, e com o coração agradecido, e a paz que excede todo entendimento guardará os seus corações em Cristo Jesus. Ou seja, as dificuldades virão, você sabe que tem compromissos, mas você continua trabalhando firme e confiando, colocando diante do Senhor, descansando o seu coração com agradecimento, com alegria, e a paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração, porque a ansiedade pode destruir a sua vida. Noites de sono que você não consegue ter porque não consegue parar de pensar nos compromissos que você vai ter no dia seguinte, na semana seguinte, as contas a pagar, tudo que você tem que resolver ou honrar de compromissos, e aí você acorda cansado como se não tivesse dormido, como se a noite não tivesse sido de sono. Você acorda com dores musculares, seu pensamento acelerado. Não é o que Deus tem para nós. Deus tem muito mais do que podemos pedir ou pensar, mas para isso precisamos confiar nele. Então entregue o seu coração, entregue a sua vida a Deus, e Ele vai cuidar de você. Tenha um dia, uma semana abençoada, em nome de Jesus.